Abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Há um tempo, irmãos, bastante tempo, alguns meses, o ano passado, eu tive meditando durante, não sei, talvez uns 2, 3 meses em Lucas 12. Eu não li só isso, mas eu estava sempre voltando nesse capítulo que eu achei muito poderoso. E numa das quartas-feiras do ano passado, eu dei uma palavra sobre Lucas 12. Uma palavra forte sobre o arrebatamento. Quem se lembra dessa palavra? Alguém se lembra dessa palavra? Algumas pessoas se lembram dessa palavra. Essa palavra de hoje seria como se a introdução daquela palavra. Eu acho que nós teríamos umas 3 palavras para falar sobre Lucas 12, para apresentar aos irmãos. E hoje, então, eu vou fazer como se a introdução algo que Deus falou muito comigo sobre o reino de Deus. Repita, o reino de Deus. Quando eu estava com a palavra prontinha, irmãos, eu não lembro que mês foi. O Claudinei vai lembrar disso. Estava com a palavra prontinha, falei, qualquer dia desses eu prego essa palavra na igreja. Aí o pastor Geraldo veio e foi falar sobre o quê? O reino de Deus. Falei, tomou a minha palavra. Ainda mostrei o esboço para o Claudinei. Eu gosto de esboço, né? Mas a verdade, irmãos, é que sobre o reino de Deus há muito que se falar e tem muita coisa a se dizer a mais, além, e outros aspectos que eu queria enfocar com vocês hoje. Amém? Todo mundo abriu aí em Lucas 12? Só falta eu? Minha Bíblia digital está meio devagar, irmãos. Vamos chegar lá, desculpa, irmãos, mas não vai dar certo. Essa passagem acontece quando Jesus está conversando com os discípulos sobre algumas coisas e ele começa a falar sobre ansiedade. E começa a falar sobre as preocupações da vida. Tem algo interessante, Jesus falava com os discípulos sobre não se preocupar com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo. E ele, nesse sentido, falando sobre isso, parece que a pessoa que estava lá ouvindo nem estava prestando atenção em que Jesus falava. Aí alguém chegou para ele e falou assim, mestre, peça que o meu irmão, diga para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Né? Ele quer dizer, tipo assim, nada a ver, o que Jesus estava falando, para não se preocupar com as coisas do mundo, não pôr os olhos nisso, e a pessoa vem e diz isso, né? Peça que o meu irmão reparta a herança dele comigo. Aí Jesus se aprofundou sobre isso, e nós vamos ler um pouco sobre essa passagem aqui agora, tá? Lucas capítulo 12. Versículo 29. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, aqui diz assim. Não busquem ansiosamente, repita, ansiosamente, o que hão de comer ou beber. Só até o ansiosamente. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Repita isso. Onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Aquilo que eu considero como tesouro, empenha o meu coração. Quem entendeu isso? A Bíblia não está apontando aquilo que é tesouro, está dizendo aquilo que você considera como tesouro, como o maior tesouro, e isso vai prender o seu coração. Amém? E por isso que nós precisamos entender aonde está o verdadeiro tesouro. Tá? Agora abra em Mateus capítulo 6. Versículo 31. Agora eu vou ler numa versão revista e atualizada. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Repita isso. Não vos inquieteis. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, repita, primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, pedimos que a tua palavra, Senhor, que agora é lida, que vai ser exposta, ela possa encontrar um lugar nos nossos corações. Senhor, que ela possa surtir efeito, que ela possa frutificar. Senhor, que ela possa nos arrancar de algum lugar onde estamos e nos plantar em outro lugar segundo a tua vontade. Que essa palavra, Senhor, nos estimule a viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Que o teu Espírito, Senhor, ilumine essa palavra. Que Ele fale, Senhor, através de mim, Senhor, para que nós possamos ser edificados nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então o texto diz, não se preocupem com as coisas do mundo. Irmãos, é possível não se preocupar com as coisas do mundo? É ou não? Seja sincero. Irmãos, até é bíblico, e eu vou falar sobre isso um pouco, e nós vamos entender onde está o problema. Por exemplo, Paulo falando aos Coríntios, a igreja de Corinto, lá no capítulo 7 da primeira carta, ele fala assim, olha, o homem que se casa, ele se preocupa com as coisas do mundo, ele tem que se preocupar com as coisas do mundo. Em quê? Em como agradar a sua esposa. As mulheres que se casam, elas precisam se preocupar com as coisas do mundo. Você pode conferir isso lá no capítulo 7 de Coríntios. Elas precisam se preocupar com as coisas do mundo. O que ele chamou ali de coisas do mundo? Como cuidar do seu marido. Amém? Se você se casou, você tem uma preocupação nesse mundo, que é cuidar do seu cônjuge, e cuidar muito bem, né? Lembrei aqui do Cláudio Duarte. Quem conhece o Cláudio Duarte? Ele fala umas verdades em piada, né? Muito engraçado. Ele falou assim, uma vez pregando para jovens, olha, jovens, aproveite a sua vida de solteiro com santidade, conheça pessoas, faça amizades, aproveite a liberdade da solteirice, seja feliz, conte piada, né? Sai com seus amigos, viaje. Quando você decidir se casar, vem sofrer com a gente. O casamento traz preocupações, traz dores, traz tristezas, traz angústias.
mas traz maturidade, traz crescimento, traz amor. Amém, irmãos? Mas são coisas desse mundo. Paulo falou assim, olha, se vocês querem se preocupar menos com as coisas do mundo, então não se casem. Essa passagem às vezes é mal interpretada. Parece que Paulo está querendo dizer assim, olha, eu não aconselho muito o casamento. Mas o sentido não é esse. Se você observar muito bem a carta, haviam questionamentos daquela igreja de Corinto, principalmente, aparentemente, por parte das mulheres. E elas queriam dizer, apóstolo, se eu quiser me preocupar mais com as coisas de Deus, eu posso largar o meu marido, ou eu posso parar de cuidar das coisas de casamento. Aí ele fala, não, se você casou, você tem que cuidar do seu marido. Né? Se vocês querem viver, aí ele disse, se vocês querem viver livres de preocupação, façam como eu fiz. Né? Eu estou solteiro, para que eu tenha mais tempo para consagrar para o Senhor. Amém, irmãos? Tem coisas que nós precisamos nos preocupar com elas. Jesus dizia, até os pais sendo maus, né, sendo iníquos, sendo pecadores, eles dão coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai Celeste. Nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, o homem que quer ser líder na igreja, então ele cuide bem da sua casa, ele governe bem a sua casa. Discipline os seus filhos. Tá? Quem é pai aí sabe que disciplina leva tempo, irmãos. Disciplina não é só pegar o menino fazendo arte e bater nele e pronto, né? Há que se ter diálogo, há que se mostrar o caminho antes de corrigir. E uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais, você precisa mostrar para ele fazendo, se comportando de tal forma. Não é fácil cuidar de filhos, disciplinar filhos. São coisas relacionadas a esse mundo, a essa vida nossa terrena, que não tem nada a ver com a nossa vida no céu depois. Quem está entendendo isso? Amém? Paulo diz que aos Tessalonicenses, lá começou uma corrente, irmãos, os irmãos começaram a empolgar muito, e alguns que tinham mais posse, o que eles faziam? Vendiam as posses e dividiam, entregavam os bens aos apóstolos, o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos dividiam e cuidavam das pessoas à medida da necessidade deles. Aí alguns irmãos começaram a sentir de Deus, de parar de trabalhar e ficar por conta dos outros, para servir ao Senhor. Aí Paulo fala assim, ó, cada um trabalhe tranquilamente e coma daquilo que trabalhou. Quem não trabalha, se não quer trabalhar, então não coma também. Diferente daqueles que foram chamados para o ministério, para uma função do ministério assim específica e de tempo integral. Esses a igreja precisava sustentar. Os outros precisavam trabalhar muito, irmãos, para poder adquirir o seu sustento, ter o seu sustento. Quem está entendendo isso? Isso é normal. Isso foi a primeira coisa que eu entendi. Quando eu li esse texto e meditei nesse texto, eu estava talvez no momento mais atribulado da minha vida em relação ao tempo. Crianças pequenas, 2 muito pequenos, 1 ano e 2 meses de diferença, um tinha acabado de completar 2 anos, o outro estava com 3, acabado de completar 3. Trabalhando muito na minha profissão e tentando acudir as coisas em casa, ajudar na disciplina dos meninos, ajudar a cuidar deles, ser um pai presente. E aí me veio isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo? Como, Deus, que eu vou buscar em primeiro lugar nessa situação? Olha só, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso trabalhar mais. Nesse tempo nós nos afastamos do ministério. Alguns talvez acham que a gente abandonou a fé. Irmãos, para mim e para minha esposa, afastar das nossas funções da igreja, foi um tratamento. Foi doloroso. Eu e a Ana, nós éramos piolho de igreja. Se alguém
acompanhou a gente desde o começo sabe, a gente era de estar em todas as reuniões, de chegar sempre no horário e ficar até o final. E ainda fazer todos os extras possíveis e ajudar tudo que dava para ajudar. Amém? Quem se lembra desse tempo? É um outro tempo. Eu tive que aprender a viver nesse outro tempo. Só que nessa hora Deus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que é a primeira coisa que eu pensei? Parar de dormir e ler a Bíblia e buscar a Deus a madrugada inteira. Aí eu fui entendendo. Primeiro, a Bíblia diz, não se inquieteis com as coisas do mundo. O que nós não podemos fazer é nos inquietar. O que nós não podemos fazer é andar ansiosos por causa das coisas que nós temos que fazer nesse mundo. Quem está entendendo? Isso é errado. Se preocupar com aquilo que eu preciso fazer, com as minhas responsabilidades, isso é de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, fala assim, olha, as suas responsabilidades são tão espirituais quanto o seu ministério, como a sua vida com Deus. Vida cristã não é farra. Nós somos chamados, irmãos, para serem os melhores cidadãos, os melhores pais, os melhores cônjuges, os melhores filhos, os melhores irmãos. Hoje meu irmão almoçou lá em casa. Isso é muito frequente. A última vez tem 3 anos, talvez. Resolvi cuidar dele. Amém, irmãos? Nós não podemos estar ansiosos. Isso é muito nítido na palavra, nesses 2 textos que nós lemos. E não podemos nos inquietar com as coisas que nós temos que fazer, com as nossas obrigações. Aí o texto complementa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, as coisas básicas, as coisas necessárias, aquilo que vocês precisam, Deus já conhece todas elas. Se você busca a Deus em primeiro lugar na sua vida, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Não é parar de trabalhar, não é parar de ter responsabilidades, não é se trancar dentro do quarto o dia inteiro e não se relacionar com as pessoas com quem você precisa se relacionar. É buscar em primeiro lugar antes dessas coisas. Pastor, está confuso? Tá, aí vem mais revelação. Vamos ler mais Bíblia? Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 29 a 32. Primeira Coríntios, capítulo 7, 29 a 32. Aqui está um entendimento de Paulo que eu acho umas coisas lindas que ele escreveu. Paulo, de vez em quando, ele era poeta. Talvez resumindo aquilo que ele disse no capítulo 7, sobre a questão de casar ou não casar, dedicar mais a Deus ou não, ele conclui aqui dizendo assim, o que eu quero dizer é o tempo é pouco. Quem crê que o tempo é pouco? Desde aquela época eles criam que o tempo era pouco. Irmãos, nós temos que viver como se o tempo fosse pouco. Se você crê que muita coisa tem que se cumprir para o arrebatamento, então saiba que você pode morrer essa noite. E o tempo pode ser pouco. Essa conformação de que o arrebatamento está perto, mas não é amanhã, nos engana às vezes, porque o seu acerto de contas com Deus é quando você partir dessa vida. Talvez não seja o arrebatamento. Amém? O tempo é pouco. O tempo é pouco, de qualquer forma. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Opa, deixar as obrigações? Não é isso que o apóstolo está falando. Vamos ler mais. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem.
Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Versículo 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. O que ele está querendo dizer? Irmãos, se preocupe menos com as coisas desse mundo. Faça tudo o que você precisar fazer. Haja em tudo que você precisar agir. Cumpra as suas obrigações. Mas não se detenha nisso. Se está triste, não se importe muito com isso. Se está feliz, não se engane muito com isso. Se está pobre, não sofra por causa disso. Se está rico, tome cuidado. Não se envolva com isso, é isso que a palavra está dizendo. Isso aqui é passageiro, nós somos peregrinos nesse mundo. Essa forma de mundo que nós vemos hoje vai acabar, vai passar. Vai ficar a palavra de Deus e aqueles que fizeram a vontade de Deus, é o que a Bíblia diz. Quem está entendendo isso? Irmãos, pode usar o mundo, pode ter dinheiro. Deus oferece a algumas pessoas. Outros Deus não dá dinheiro de jeito nenhum porque sai da igreja. É verdade, eu já vi vários, em pouco tempo de ministério. O que importa, irmãos, é que o mundo vai passar. E o que vai ficar é aquilo que Deus disse. O que vai ficar é a eternidade. E o que vai ficar é o que você fez. Se você fez de acordo com a vontade do Senhor ou não. Se você buscou o reino ou não. Mas o que a Bíblia quer dizer com reino? Quando a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos falar primeiro do reino celestial, do céu. Eu creio que o céu é um lugar físico. Não tem nada a ver com a palavra, isso não é bíblico, mas eu creio que o céu é um lugar físico. E o trono de Deus está no centro do universo. E todo o universo gira ao redor do Criador. Eu creio nisso, de verdade. A ciência descobriu que tudo gira em torno de alguma coisa. E as grandes coisas também giram em torno de alguma coisa. E essa coisa na qual as grandes coisas giram em torno, para mim, se chama trono do Deus Altíssimo. Esse é o céu. Esse é um lugar físico. De lá, Deus Pai, o Todo-Poderoso, Ele governa todo o universo. Tudo está debaixo da autoridade dEle. Esse é o governo celestial. Deus já reina lá, Jesus já reina lá. Quem está entendendo isso? Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, ao lado desse trono. Esse reino é o reino celestial. Ainda não é desse reino que a Bíblia está dizendo. Nós temos um reino que se chama reino espiritual. A Bíblia diz que Jesus, depois de tudo que fez, depois do preço que pagou, depois de ter se sacrificado por nós, Ele assumiu a sua autoridade e governa sobre toda a autoridade, sobre toda a potestade, sobre todas as hierarquias espirituais. Então há um reino espiritual, há uma organização espiritual, há uma hierarquia. E Deus governa sobre essa hierarquia. Quem está entendendo isso? Amém? Ainda não é apenas ou estritamente desse reino que Deus está falando. Aí existe um reino que se chama reino milenar. Quem sabe o que é reino milenar? Jesus está governando a terra hoje? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha que sim, irmãos? Vocês acertaram. Jesus não está governando a terra hoje. Quando Jesus estava para ser traído do Getsemane, Ele falou assim, olha, está na hora de eu ir embora. Aqui vem o diabo, o príncipe desse mundo. Eu não tenho nada a ver com ele, mas ele é o príncipe desse mundo. Deus ainda é o rei dessa terra. E um dia vai voltar e tomar posse dela de novo. Quem está entendendo? Mas por enquanto essa terra, que foi dada ao homem para o homem cuidar, e o homem por questão de direito, por questão legal, pelo pecado, ele deu essa terra ao domínio do diabo, até que se cumpra o tempo dessa dispensação. Você está entendendo isso? O príncipe, diabo, ele não é o rei, mas ele tomou conta dessa terra.
É como se fosse uma rebelião no universo. E aqui na terra, o diabo, por concessão do homem, que era o mordomo dessa terra, ele passou a governar aqui. Então, se nós pensamos que o reino do qual Jesus está falando é o reino desse mundo, então nós estamos enrolados, irmãos. Algumas igrejas pregam que nós, a igreja, vamos crescer, vamos batalhar, vamos conquistar a terra, vamos conquistar as propriedades, vamos nos tornar ricos, vamos começar a dominar o mundo, para que depois que a igreja domine completamente o mundo, ela entregue a Jesus. Aqui, Jesus, está o reino desse mundo. Não é verdade, irmãos, mas essa teologia é muito corrente. De que a igreja precisa conquistar o mundo para Deus, para Jesus. Esse mundo um dia vai voltar a ser de Jesus. Ele vai governar essa terra. Isso vai acontecer quando? Depois do arrebatamento. Depois do casamento de Jesus com a noiva. 7 anos depois, mais ou menos, Jesus volta nessa terra em corpo físico glorificado. E vai arrancar essa terra com força, com poder, com violência. Você sabia disso? Essa terra vai ser tomada com guerra. Jesus, eu e alguns de vocês voltaremos. Todos vocês, irmãos, estou brincando. Os que seremos vitoriosos e arrebatados, nós voltaremos com Jesus. E tomaremos essa terra, aí sim, de novo, e essa terra passará ao governo do Pai. Quem está entendendo isso? Em Hebreus diz que Jesus está sentado à direita de Deus, reinando sobre as autoridades espirituais, esperando que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Não foi colocado ainda. E isso ele vai fazer quando ele voltar aqui na sua segunda vinda, não no arrebatamento, na sua segunda vinda, ele vai conquistar essa terra para Jesus. Esse é o reino milenar. Não é desse reino que Jesus está falando ainda. Mas que reino é esse então, pastor? Abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Quem já abriu diz amém. Só eu de novo. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Repita isso, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus tem que estar dentro de mim. É desse reino que Deus está falando, Jesus está falando. Um reino que as pessoas não veem. Feche seus olhos um minutinho, rapidinho. Quando eu falo para você, reino de Deus, busque o reino de Deus, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Pode abrir. Se vocês forem sinceros, a maioria pensou igreja. É ou não? Talvez. Nós pensamos em coisas físicas, coisas visíveis, coisas materiais. Nós pensamos em ir na igreja, nós pensamos em nos congregar, nós pensamos em coisas relacionadas à religião. Nós pensamos em uma rotina de uma igreja quando vem na nossa mente reino de Deus. Não é isso que Jesus está falando, irmãos. Jesus está falando de um reino que não se vê. Esse templo não é o reino de Deus. Essas pessoas que estão aqui não são propriamente o reino de Deus. O reino de Deus é algo diferente. O original da palavra grega, que é basileia, fala sobre reino,
mas também fala sobre governo e fala sobre domínio. Repita isso: governo e domínio. Aquilo que Deus, preste atenção nisso, aquilo que Deus governa e domina em você, faz parte do reino dele. Mas aquilo que ele não domina, que ele não governa em você, isso não é o reino dele. Está entendendo? Amém? Nós precisamos buscar um reino que não está por fora, ele está dentro de nós. E aí nós temos algumas figuras relacionadas a isso. Em Romanos diz assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, falando sobre questões de escândalo, sobre leis acerca disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repita isso: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos traduzir isso, irmãos. O reino de Deus são frutos espirituais. Se eu quero saber se o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se dentro de mim estão os frutos espirituais. Os frutos produzidos pelo Espírito Santo na minha vida. Quem está entendendo isso? Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não sei mais, amor, já falei. São 9 características, são 9 frutos espirituais. O reino de Deus, dentro de mim, ele é caracterizado por frutos espirituais. Paulo, falando ainda à igreja de Corinto, fala assim: olha, eu quero ir até vocês e quero ver o que alguns líderes de vocês estão falando. Havia uma situação de rebeldia dentro daquela igreja. Era uma igreja problemática. Aí ele falou assim: mas eu não quero chegar aí, Paulo dizendo, e ver aquilo que eles estão falando. Porque o reino de Deus não é palavra, mas o reino de Deus é poder. Outra coisa, então primeiro, o reino de Deus são frutos espirituais, repita isso, frutos espirituais. E o reino de Deus é o poder do Espírito Santo dentro da minha vida. Quando eu falo em poder, nós lembramos de imediato dos dons espirituais, fazem parte do poder. Tá? Todos os dons que o Espírito Santo coloca em nós, faz parte do poder. Mas tem uma definição em Filipenses, em que Paulo diz assim: eu quero conhecer a Cristo. E mais, eu quero conhecer o poder de Cristo, que o ressuscitou. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Para mim, esse é o maior poder que o Espírito Santo nos dá. Os dons, ele vem para abençoar pessoas, para abençoar a igreja, ou para manifestar ao incrédulo o poder de Deus. Mas para mim e para você, o que o poder de Deus tem que realmente fazer é ressuscitar aquilo que está morto. Primeiro dentro de mim, depois aquilo começa a fluir como a água do Espírito e começa a abençoar outras pessoas, e começa a causar vida nas situações de morte que estão na minha convivência. Quem está entendendo isso, irmãos? Fala glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse entendimento. Amém. Vamos mais adiante um pouquinho. Em Marcos, capítulo 4, pode abrir em Marcos, capítulo 4. É uma palavra de ensino, por isso que nós estamos abrindo muito a palavra, tá? Versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A primeira figura em relação ao crescimento, tá? Eu falei primeiro sobre as características, agora a primeira figura em relação ao crescimento do reino de mim é a semente. Fala semente. Lá em Pedro, o apóstolo Pedro fala assim: o que está em mim é uma divina semente, e essa divina semente ela é viva. E ela vai me fazer
transformar e vai me fazer ser frutífero e operoso e trabalhar para o Senhor. Amém? Quem entendeu isso? O reino de Deus é uma semente que, pela graça, está em você. Todos nós temos essa semente. E essa semente, ela cresce sozinha. A Bíblia diz que esse homem não entendeu como que essa semente cresceu. Ele jogou só na terra e depois que ele assustou, aquela semente já tinha crescido, já tinha sido formado erva e formado frutos. O reino de Deus, irmãos, ele tem que crescer em nós assim como uma semente que é lançada e cresce por si só, e cresce sozinha. Pastor, por que algumas sementes não frutificam? Por que muitas pessoas estão na igreja há tanto tempo e não se vê nelas os frutos espirituais? Porque as pessoas estão tanto tempo vivendo práticas espirituais, vivendo rituais na igreja, culto após culto, células, discipulado, reuniões de oração, e na vida pessoal não se vê transformação, não se vê crescimento de frutos, não se vê o reino crescendo. Essa pessoa não tem a semente? Tem, irmãos. Mas aí nós lançamos mão de uma outra parábola, a parábola do semeador. Quem lembra dessa parábola? O semeador saía semeando, semeando e semeando. A semente está sendo lançada. A diferença é onde a semente está sendo lançada. É o terreno que é o seu coração. Em você, José Antônio, tem uma semente que é poderosa para produzir em você tudo o que Deus projetou para a sua vida. Só que, apesar disso, há um terreno no seu coração. E esse terreno, ele às vezes não dá condição para essa semente germinar. Quem está entendendo isso? Lá diz que a primeira semente caiu, as sementes caíram fora do caminho, e aí veio fora da terra, do local certo, e aí veio as aves do céu, figura do demônio, e tirou aquela semente. Ah, então é porque o capeta está tirando a semente do meu coração. Irmãos, normalmente o problema é que nós não nos colocamos em condição de receber aquela semente, por isso que ela não cai no lugar certo. O que adianta eu ter uma Bíblia na minha casa cheia de semente, irmãos? Esses dias eu fiz assim na minha Bíblia, minha mulher brigou comigo. Encheu assim o chão de semente, sujei tudo. Semente, estava lá dentro da palavra. Só que nós não entramos em contato com essa semente. Como é que essa semente vai cair no terreno do meu coração e produzir frutos? Nós entregamos essa semente de bandeja para o diabo levar. Fala, a Bíblia está aí cheia de semente, a palavra do Senhor é semente, e é uma divina semente, mas eu não quero usar, pode pegar. Passarinho, ave gosta de semente, né? O diabo também gosta de roubar a nossa semente, porque ele sabe o que a semente faz na nossa vida. Então, se eu não me coloco na situação de receber essa semente não vai crescer. A culpa não é da semente. Repete isso, a culpa não é da semente. A graça de Deus veio sobre nós, irmãos, para fazer tudo que nós precisamos para seguir a salvação. O problema é que Deus restou em nós, deixou em nós uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu continuo tendo escolhas. E a graça está sobre mim e querendo me transformar, querendo me fazer ser frutífero, e a graça está sobre mim para me livrar da ira de Deus, para me justificar. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu fico escapando dela. Opa, a graça está aqui. Opa, saí fora da graça. Quem está entendendo isso, irmãos? A graça de Deus é poderosa por si só. Deus é poderoso por si só. Mas Ele nos concedeu escolhas, livre-arbítrio. Nós podemos usar sementes ou não. Outra figura fala do terreno pedregoso, cheio de pedra. Aquele terreno que por cima tem uma terrinha, mas logo abaixo está cheio de pedra. A Bíblia diz que esse terreno, a semente cai ali e ela cresce logo, porque a raiz vai até um certo ponto, não tem para onde crescer mais, agora vai crescer para cima. Só que aí vem o sol quente e queima aquela planta porque ela não tem raiz profunda. Quem entendeu isso? Quando nós temos um coração superficializado,
Nós recebemos a semente, a palavra do Senhor com alegria. Quantas pessoas, irmãos, recebem a palavra maravilhosa de Deus, ficam alegres com aquilo, às vezes choram, às vezes se quebrantam. Quando chega em casa, aquela palavra não frutifica. Por quê? A raiz tenta descer, mas há um terreno pedregoso, cheio de pedras, cheio de rocha. Isso fala de dureza de coração. Isso fala de orgulho diante da palavra. Quantas vezes nós somos confrontados pela palavra e nós não atendemos ao chamado do Senhor? Filho, faz isso. Você chega em casa e fala, hoje Deus falou comigo, hoje Deus me quebrou. Quando chega amanhã, você está fazendo a mesma coisa, você não muda de atitude. O seu coração é duro. O seu coração não deixa a palavra penetrar, não deixa a palavra chegar onde ela precisa chegar. Quem está entendendo isso? Nós precisamos, irmãos, deixar de ser casca dura para a palavra de Deus. Quanto mais velho de casa, irmãos, mais tendência a sermos duros nós somos. Quem sabia disso? Os fariseus, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre eles, eram velhos de palavra, conheciam tudo, era velho de religião. Mas era a raça mais dura que tinha. A raça que ouvia, afetava, balançava. Eles sentiam que aquilo estava mexendo com eles, que era para eles. Eles endureciam. E não. Estevão, quando estava pregando lá diante daqueles fariseus, ele falou assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E ele morreu por causa dessa palavra. Nós resistimos àquilo que Deus quer fazer conosco. Quem sabe disso? Fala amém. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Deus fala conosco 1, 2, 3 vezes, tenta quebrantar o nosso coração, e nós vamos resistindo. Chega um ponto que a nossa consciência, ela é cauterizada. Paulo a Timóteo fala assim, alguns naufragaram na fé, porque a consciência cauterizou. Eles ouviram muito, Deus tentou falar com eles. Eles entenderam que era para eles e resistiram. Até que hoje, eles foram tão endurecidos, que a consciência deles não consegue receber mais palavra. Quando veio a palavra, não é para mim, é para o meu irmão do lado. Quando veio outra palavra, eu não sou assim, quem é assim é meu irmão. Vem outra palavra, opa, minha mulher é assim, mas eu não. Dureza de coração, coração rochoso. A semente que brota, o fruto que tem, o pouco de fruto que tem, vai queimar na primeira tribulação forte que a pessoa passar por ela. Quem está entendendo, irmãos? O reino de Deus, ele quer crescer em nós. Está louco para crescer dentro de nós. Mas nós resistimos isso, muitas vezes. E por último, aquele terreno. O terreno era bom, mas a semente caiu ao lado dos espinhos. E aí tem muito a ver com a nossa palavra. Espinho fala das preocupações, com os cuidados desse mundo. Quando as coisas que nós temos que buscar mesmo, as coisas que nós precisamos desse mundo, se tornam mais importantes do que o reino de Deus, então essas coisas começam a sufocar a semente e ela não consegue brotar mais. Aí está o risco de buscarmos outras coisas antes do reino de Deus. E naquele tempo atribulado que eu disse, que eu não tinha tanto tempo assim para orar, não tinha tanto tempo para ir na igreja, não tinha tanto tempo assim para buscar o Senhor com as práticas espirituais convencionais, Deus falou assim, filho, você já tem palavra demais. Começa a trazer o reino dentro de você. É isso que é buscar o reino. Se eu não tenho tempo de ir na igreja, o reino de Deus vai estar na minha casa comigo. Se eu não tenho tempo de orar tanto assim, mas o reino de Deus está em casa no meu trabalho. E eu preciso fazer diferença lá. Eu preciso ser o melhor empregado ou o melhor patrão. Eu preciso ser alguém que mostra os frutos do reino, para que as pessoas vejam
e sejam iluminadas por eles. Buscar o rei, irmão, não é vir à igreja todo domingo e quarta-feira e quinta-feira. Isso é bom. Digo mais, irmãos, buscar o reino não é orar o dia inteiro. Eu estou cansado de ver gente que ora o dia inteiro, meu irmão, e não muda. Olha, o que eu sei é que a semente não está errada, irmãos. A semente é boa, a semente é viva e é frutífera. É porque ela não está sendo usada, irmãos. Buscar o reino de Deus é ver o domínio de Deus, o governo dele crescer dia após dia na minha vida. Se hoje eu não consigo ser manso e humilde, amanhã eu vou ser. Se hoje eu não consigo me calar, amanhã eu consigo. Se hoje eu não consigo amar da forma que eu preciso, amanhã eu vou conseguir. Se eu não consigo morrer o tanto que eu preciso para amar alguém, amanhã eu vou conseguir. Porque eu quero o reino implantado dentro de mim. Quem está entendendo isso? Nós precisamos olhar menos para fora e olhar mais para dentro de nós. Repita isso. Eu preciso olhar menos para fora e mais para dentro. Se eu não consigo transformar a minha vida pelo Evangelho do Senhor, eu vou conseguir transformar a vida de quem, irmãos? De quem? Filho para o seu irmão e fala assim: busca o reino, morra por ele, busca ele antes de tudo. E a outra figura linda que a palavra traz sobre o reino é a figura do fermento. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um fermento que é colocado dentro de uma massa. Uma massa. Aquela massa, ela sem fermento é uma coisa pequena, rudimentar, não cresce, né? Não é gostosa. Aí as cozinheiras vão lá e colocam fermento naquela massa, e aquele fermento sozinho, por si só, ele começa a crescer, até que aquela massa é transformada em algo diferente, algo saboroso, algo gostoso. Essa é a figura do fermento em relação ao reino de Deus. O reino de Deus vem para transformar uma massa amorfa, sem gosto, ruim de digerir, em algo aceitável ao Senhor e às pessoas que convivem com você. O fermento, irmãos, é a palavra de Deus que é implantada lá no meu espírito, dentro da massa. E a massa é a minha alma, que convive ainda com a natureza do pecado, que convive ainda com as tendências pecaminosas do mundo. E essa palavra, esse fermento, ele tem que ir crescendo ali do Espírito, crescendo, e vai fermentando a massa, até que toda a massa, até que toda a sua alma, até que toda a sua essência, até que todas as áreas da sua vida sejam transformadas pelo reino de Deus. Quem está entendendo isso? O reino de Deus não é externo. Ele não vem ainda com visível aparência. Irmãos, nós queremos entrar no céu, mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você entrar no céu, o céu tem que entrar em você primeiro. Se eu quero entrar no céu, então o céu tem que entrar dentro de mim primeiro. A Bíblia fala que a graça, né, o caminho de Jesus, tem uma porta e tem um caminho. Eu ultimamente meditando, eu entrei em heresia. Eu entendi que a porta vem depois. Nunca ouvi isso, irmãos. Eu estou ficando doido ou Deus falou comigo. A porta vem depois. Porque entrar no reino é fácil. Entrar na graça de Deus é fácil. É só levantar a mão e falar: eu aceito isso, eu quero Jesus para mim. É fácil. A porta não é pequena na hora de entrar. A porta é pequena na hora de chegar.
Você tem um caminho que é estreito, que é difícil, a palavra de Deus garante isso. Depois, irmãos, ainda tem uma porta menor ainda. Aí sabe o que Jesus vai fazer quando você chegar nessa porta? Vai olhar dentro de você, para ver se o céu está lá dentro. Ele vai falar assim: você é cidadão do céu, porque eu estou vendo aí no seu espírito, na sua alma. Entra para o gozo do Senhor. Você é daqui, você é cidadão do céu. Você não me engana, cabra, você é daqui, você é do céu. Mas para alguns ele vai dizer assim: olha, mas Jesus, eu fiz isso, expulsei demônio, curei não sei o quê, preguei domingo, não virei crer. Aí Jesus vai falar: não te conheço. Por quê? Ele olha dentro do cidadão e fala: a sua cidadania não é do céu. Você não se parece com as pessoas que moram aqui dentro. Você é muito diferente. Seu lugar não é aqui, não conheço você. É isso que significa, irmãos, Mateus 7, 20, alguma coisa, 21. É isso. A porta do final do caminho. Amém? Só para terminar, eu queria chamar a atenção. Na última, essa talvez seria uma terceira palavra, por isso eu vou falar muito breve. Sobre que está lá no começo do capítulo, volta lá em Lucas 12, no comecinho do capítulo. Lucas 12, capítulo 1. Começo do capítulo que deu origem à nossa palavra de hoje. Lucas 12, versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Repita isso: fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Versículo 2: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 4: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu li o versículo 4, você vai entender por quê. A princípio a gente pensa assim, Jesus está falando assim: toma cuidado com os fariseus, eles são maus, eles vão matar alguns, como de fato fizeram, eles vão me matar. Mas o versículo 4 fala assim: não precisa temer esses que só matam o corpo. Depois adiante eles falam assim: temam aquele que além de poder matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno, que é o Senhor Deus. Então ele está dizendo: não tenha medo dos fariseus, não é isso que eu estou falando, não tenha medo de homens. Estou dizendo: tenha medo do fermento deles, que é a hipocrisia. Fala para o seu irmão do lado: tem outro fermento que insiste em crescer dentro de nós. Esse fermento, irmãos, se chama farisaísmo. É o espírito do fariseu que está em nós, eu vou afirmar isso, ele está em nós, tentando a cada dia roubar o verdadeiro fermento, que é a verdade da palavra. Esse fermento se chama religiosidade. Repita isso: religiosidade. Religiosidade não é religião. Religiosidade, irmãos, é a tendência de agradar a Deus pelo exterior, quando na verdade o interior não condiz com aquilo. É a tendência de, em vez de mudar a essência aqui do interior, em vez de ser transformado no coração, é de perseguir uma vida exterior que pareça que há mudança. Quem está entendendo isso? É quando eu busco a igreja religiosamente todos os dias, é quando eu vou a todos os cultos, é quando eu vou em todos os eventos, é quando eu vou no monte orar, é quando eu oro em casa, é quando eu oro em línguas, é quando eu ainda medito na palavra. Mas tudo isso não passa de uma tentativa de agradar ao Senhor externamente, quando na verdade o nosso coração não muda, a essência não muda. Isso é religiosidade.
A primeira definição, o texto já falou, a hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, dentro do sepulcro, o que tem? Tem morte, tem podridão, tem tudo de ruim, a deterioração fede. Mas por fora, a gente constrói uma coisa bonita para homenagear aquele que está lá dentro. É bonito por fora, mas por dentro é podre. Isso é religiosidade. Irmãos, não se engane. A religiosidade está dentro da igreja. Não, mas da Ouvir e Crer de Mineiros não está. Está. Ela está em todas as igrejas. Ela está em todo lugar. A religiosidade vem junto com o cristianismo. Ela continuou presente na igreja primitiva. Lá na igreja de Colossos, Paulo teve que advertir os irmãos. Em Gálatas também. Porque os irmãos estavam tentando agradar a Deus de maneira exterior, quando na verdade o que importava era o interior deles. Quem está entendendo isso? Outra característica da religiosidade, a cegueira. Jesus falou que os fariseus eram mestres em apontar erros na vida das pessoas. Sabe quem é mestre em apontar o erro na vida das pessoas, irmãos? Eu sou ótimo nisso. Se você não admitir, eu vou admitir primeiro. Eu sou muito bom para ver o defeito dos outros. Mas, irmãos, eu sou péssimo. Mas pensa num homem péssimo para ver os próprios defeitos, sou eu. Porque esse espírito, ele tenta todos os dias me enganar. E me fazer achar que as pessoas são piores que eu. Que as palavras são para as pessoas e não para mim. Quem está entendendo isso? Quem precisa ser transformado é a minha esposa ou meu marido. Irmãos, quem precisa ser transformado sou eu. É você. Dia após dia. É uma luta constante, a luta que Paulo falava. Olha, irmãos, eu tenho um objetivo, eu não luto sem alvo. O meu alvo é o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo, a minha carne pecaminosa, reduzo ela à escravidão, porque eu tenho medo que depois de tudo que eu fiz, de todo o trabalho missionário que eu fiz, de todos que eu conquistei para o Senhor, eu perca a minha salvação. Por quê? Porque eu me torne cego e deixe de enxergar as minhas mazelas e as minhas fraquezas e me torne ótimo para ver a dos outros. Hoje eu estou batendo nos crentes mais velhos. Crente mais velho fica especialista em ver defeito dos outros. Mas o coração, dia após dia, se endurece. E a cegueira, dia após dia, piora. Os fariseus eram duros de coração. Tanto que João Batista falou para eles, quando eles foram se batizar: raça de víboras, cobrinhas, de coração duro. O que vocês estão fazendo aqui? Batizar para quê? Produza antes disso frutos dignos de arrependimento. Irmãos, o arrependimento é a base do Evangelho. Repita isso, o arrependimento é a base do Evangelho. Tem crente que acha que tem que arrepender só no dia da salvação. Vai na frente e fala: pastor, arrependi de toda a minha vida passada. Eu quero Jesus. Irmãos, quando o arrependimento parar de fazer parte da sua vida, você está no caminho errado. João Batista veio com o ministério de arrependimento, preparando o caminho de Jesus. Quando o arrependimento não existe mais na sua vida, Jesus também não. Produzam frutos dignos, dia após dia, frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Isso significa: eu não quero ser mais assim, eu quero ser melhor amanhã. Nessa área da minha vida, eu estou péssimo. Não dá mais, eu não quero mais. Aí, como Joel diz ao povo: parem de rasgar o exterior. Judeu era mestre nisso. Quando estava
triste com alguma coisa ou arrependido, eles rasgavam as vestes. Ficava só com a veste de baixo, que era tipo um pijama. Em sinal exterior de arrependimento. Fala, para de rasgar vestes. Rasgue o coração. Porque é isso que é arrependimento. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Eu acho que é isso que o Espírito tinha a nos dizer. Há uma vida melhor do que a que eu estou vivendo hoje. Não estou falando de você, não, estou falando de mim. Há mais reino para entrar na minha vida. Existem áreas na minha vida, irmãos, em que eu sou muito fraco ainda. Lutero era padre. Por muitos anos ele foi padre e conhecia a palavra por muito tempo, até que ele se afastou da igreja romana e se casou. Aí falou assim, irmãos, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de ministério. Amor, casamento é bom demais. Casamento mostra o tanto que eu sou ruim. É para isso que ele serve. Viu, Zé? Quem não casou ainda casa, tá? O casamento é um filtro de Deus na nossa vida. Irmãos, é maravilhoso. Porque antes de casar eu achei que eu era bonzinho. Depois eu descobri que eu não sou essa coisa toda, não. Glória a Deus pelo casamento. Amém? Vamos ficar de pé?